Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez com vocês, Alexandre e Lucas Flá na área. Vou chegando e pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, acompanharem o vídeo. É um vídeo especialmente falando da Libertadores da América e do jogo do Flamengo, né? Que aconteceu ontem, quando eu gravei esse vídeo. O jogo foi ontem, estou gravando esse vídeo aqui na manhã dessa quinta-feira, quando faltam dois grupos serem definidos. O jogo ontem realmente foi um misto, né, de alívio e revolta, pelo menos para a minha pessoa. Eu não sei como vocês receberam esse jogo. Os 5 minutos finais foram tenebrosos, assustadores, o Flamengo acuado e o Rossi, mais uma vez, salvando o Flamengo, se tornando cada vez mais um herói para o Flamengo. Impressionante o que aconteceu ontem no Maracanã, para quase 70 mil pessoas que assistiram assim de uma forma meio, eu vou dizer, simpática ao jogo. Eu não consigo entender, às vezes, o comportamento de uma torcida diante de um jogo que está caminhando para uma tragédia, né? Passou perto de uma tragédia, muito perto. Primeiro tempo horroroso, o time do Flamengo tentando sem intensidade romper uma defesa fechada, que já era esperado, não é nenhuma novidade que todo time de menor expressão vem num 5-4-1 ou coisas mais fechadas ainda, um ferrolho, e o Flamengo não conseguiu romper essa barreira que o Desportivo Táchira colocou no primeiro tempo. Segundo tempo, a alteração da entrada do Bruno Henrique no Michael surtiu praticamente efeito nenhum, o time continuou sem condições de romper essa barreira. O Arrascaeta é um capítulo à parte, fez uma partida tenebrosa, muito ruim mesmo, um jogador que a gente precisa contar, precisa ser analisado o que se passa com esse jogador. E aos 20 minutos a gente achou o gol numa bola parada, nos milhares de cruzamentos para dentro da área, uma jogada a esmo ali, o Léo Pereira conseguiu escorar. E nos 5 minutos finais, incrivelmente o Flamengo acuado por um time que acaba a Libertadores zerado de pontos. O Desportivo Táchira é um time pavoroso, terrível. Ele fez a pior campanha da Libertadores. Aí eu pergunto para vocês, como é que um time ganha de um Palmeiras, que é a melhor campanha da Libertadores, que fez 18 pontos, fez 100% de aproveitamento, e quase se atrapalha com um time que fez 0% de aproveitamento da Libertadores? Foi do céu ao inferno em 4 dias. O Felipe Luiz diz que há desgaste. Na entrevista ele tentou sair pela tangente, fez uma comparação da dificuldade do que o Manchester City sofreu com relação ao jogo com o Crystal Palace lá na Inglaterra, na FA Cup, que o Crystal Palace acabou se sagrando campeão. Eu acho uma comparação nada a ver, mais uma bola fora do Felipe Luiz numa das entrevistas. Foi cobrado do time chutar de fora, ele falou que alguns jogadores não têm característica, realmente é outra coisa espantosa. No jogo de ontem, quem chutou de fora da área foi o Alan, né? Jogador que voltou de contusão e acabou sendo o jogador que estava experimentando de fora, porque Arrascaeta, Gerson, os jogadores não chutam de fora da área. Quando você pega uma defesa fechada, ou você tem que ser muito rápido na virada de jogo, ou tem que bater de fora da área. Enfim, o Flamengo fez uma apresentação preocupante, mostrou mais uma vez instabilidade, irregularidade. Para mim, essa explicação não passa por questões técnicas e questões físicas só. Alguma coisa acontece nesses 3 dias entre uma partida e outra, entre uma competição e outra. Tem que se esclarecer o que vai acontecer com o Flamengo. Lembrando que agora, só em agosto, meados de agosto, começa as oitavas de final. O sorteio é nessa segunda-feira, né? Essa segunda-feira se define aí pote 1, pote 2. E eu vou trazer para vocês os 6 clubes que já estão no pote 1. Já que o Flamengo foi para o pote 2, um deles serão adversário do Flamengo nessa fase. Lá vou eu com os meus cartazes, né, galera? Acompanhe o canal, hein? Acompanhe e dê moral para o canal. Vamos lá, pote 1 tá com Estudiantes, River Plate, a LDU, São Paulo, Internacional, o Palmeiras, e aqui faltam 2 vagas. Essas 2 vagas aqui restantes provavelmente vão ser preenchidas por 2 times argentinos, na minha opinião, Racing e Vélez, que estão definindo aí hoje o grupo H e o grupo E. Ou seja, um pote 1 bem pesado, bem forte, lembrando que o jogo de volta é fora de casa e o Flamengo precisa realmente acordar. Tem 2 meses e meio aí praticamente para se organizar para as oitavas de final. Eu espero que o Flamengo resete, que o Flamengo dê um restart, né? Reinicie o computador da Libertadores.
e esqueça essa apresentação pavorosa da primeira fase. Foram 6 partidas. Se você espremer aí esses 540 minutos que o Flamengo jogou nesses 6 jogos, você não tira 10 minutos de bom futebol. Uma coisa realmente de preocupar o que acontece com o Flamengo nessa primeira fase da Libertadores. Mas vamos esperar que isso seja uma coisa realmente pontual dessa primeira fase, que o Felipe Luiz consiga arrumar a casa. E outra coisa, na entrevista ele falou, foi perguntado sobre o plantel, e ele firmou mais uma vez que o plantel para ele trabalhar com 26 jogadores é o suficiente. Discordo, mais uma vez discordo, eu torço muito para o Felipe Luiz, mas eu acho que essa teimosia dele de querer um plantel curto está mostrando aí para a gente que a gente está tendo Varela improvisado de volante, a gente está sofrendo com falta de jogadores na linha de frente. Então, mais uma vez, eu acho que essa janela que vai abrir do meio do ano, o Flamengo tem que reforçar, não só em qualidade, mas em quantidade, o plantel. Então é isso, galera. Gostaria de pedir o like para vocês. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Lembrando que nós estamos sempre fazendo vídeos aqui no canal. O próximo vídeo eu espero ser um vídeo mais alegre, um vídeo mais tranquilo. Estou muito tenso, fiquei muito nervoso ontem, não gostei nada do que assisti. Domingo nós temos o Fortaleza pela frente. É virada de chave, né? Mais uma vez virada de chave. A gente faz a última partida antes do Mundial contra o Fortaleza e aí a gente tem chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, dependendo da nossa vitória e de um empate, né, do Cruzeiro com o Palmeiras, ou mesmo uma vitória do Cruzeiro, ou seja, o Palmeiras não vencendo. Mas um detalhe, um ponto que eu destaquei ontem durante uma live que eu participo lá no CAF, um abraço para os amigos do CAF, o Arrascaeta estava pendurado e o Arrascaeta conseguiu a façanha de ganhar o cartão amarelo. Então o Arrascaeta não joga o primeiro jogo das oitavas de final. Então é isso, eu agradeço a todos, peço que vocês compartilhem a live, ou perdão, vocês compartilhem o vídeo, por enquanto não tem live, compartilhem o vídeo, né, e se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Alexandre Lucas Flá, é isso aí, ser Flamengo é isso, alegria num dia, desespero no outro, mas estamos classificados, vamos em frente. Um abraço a todos, saudações rubro-negras. E mais uma coisa, ó, esse time que a gente enfrentou, muita gente vai dizer que foi heróico. Não é heróico, tá? Não é heróico. É um time extremamente fraco. Se você trouxer ele para a realidade do Brasil, é um time de Série D. Eu estou falando Série D. Não tô falando Série B de bola, não. Eu estou falando Série D. D, ó, de dado. O time é fraco e o Flamengo realmente passou uma perda desnecessária. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.